Hoje nós estamos estreando um pregador na nossa igreja, um novo pregador na nossa igreja. E é com muita alegria, muita satisfação no coração que eu queria chamar o Luquinhas aqui na frente. Queria que a gente orasse por ele, para que Deus abençoe ele e use ele poderosamente. Amém? Vamos orar? Senhor, está aqui, Senhor, a vida do teu servo, Deus. Ele sabe, Deus, que ele é um escolhido teu, Pai. E tu escolheu ele não só para a salvação, mas escolheu ele, Senhor, para o teu ministério também, Pai. Abençoa ele, Deus. Que ele possa pregar, Senhor, com convicção, com amor, com zelo pela tua palavra, como ele tem aprendido aqui nesse lugar, Deus. Que a tua palavra é central aqui para nós, Deus. Nós cremos que tu alimenta o teu povo, tu pastoreia o teu povo, Senhor, a partir da palavra. Então usa, Senhor, o teu servo, Deus, poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. E eu queria que fosse nesse espírito que nós ouvíssemos a palavra de Deus, que vai ser pregada pelo Lucas. E como pastor da igreja, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque começa um novo tempo na nossa igreja. Nós estamos começando a formar novos pastores aqui na igreja. Para que a igreja cresça, precisa de mais pastores. E Deus tem chamado pessoas, capacitado pessoas, e eu estou muito feliz. Eu não sei como Paulo viu Timóteo pregando a primeira vez, mas para mim vai ser uma alegria poder sentar e ouvir o Lucas nessa noite. Amém? Muito cuidado. Boa noite, irmãos. Tudo bem? De imediato, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em... Obrigado. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versos 36 ao 46. Vamos ler. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos lendo, Senhor, a Tua palavra. Eu te rogo, Senhor, eu te peço, abençoa nossas vidas com ela, Pai. Te peço, Espírito Santo, toque o nosso coração, transforma, Senhor, a nossa vida. Coloca, Senhor, o correto entendimento dessa passagem em nossos corações, que possamos, Senhor, aplicá-la, Senhor, também na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, queridos. O primeiro detalhe que é legal da gente apontar nesse texto é o local a qual Jesus escolhe para orar. O Getsêmani, ele era um local no Monte das Oliveiras, que também a palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Sendo assim, o processo de recolhimento das azeitonas, enfim, o fruto das oliveiras azeitona, eu descobri isso dando um Google. Mas o processo era basicamente, eles colocavam, imagina essa mesa aqui,
eles colocavam as azeitonas todas aqui. Imagina que tivesse uma borda para não cair. Eles colocavam uma roda de pedra gigante, assim, grossa, para que fosse rodando e prensando as azeitonas, retirando, então, o caldo de azeite. É interessante pelo seguinte, em Isaías 53, Jesus ele é dito como homem de dor e servo sofredor, e no texto fala que agradou a Deus moê-lo. Por isso que tem um significado, alguma jogada de Cristo também nesse local e nesse momento ser prensado, o seu coração ser prensado por essa dor, por essa angústia. E veja, os 3 evangelistas, 3 dos 4, no caso Mateus, Marcos e Lucas, eles registram a dor e a angústia de Cristo, dando um pouco de ênfase nisso. Lucas registra ainda que, como de costume, Cristo ia ali naquele local orar. Sendo assim, por que as outras vezes não foram registradas? Essa aqui ela tem que ter alguma coisa de especial para que seja registrada com tanta ênfase, não somente por Lucas, mas por Mateus e Marcos também. Veja, a ênfase que é dada é justamente no sofrimento, na angústia, na tristeza até a morte, como diz o verso 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Claro, tamanha angústia é devido à sua crucificação no dia seguinte. Eu aposto que se todo mundo aqui soubesse que morreria amanhã, o mínimo que a gente teria um pouco de tristeza, angústia, enfim, eu acho que ninguém quer morrer. Mas veja, por que o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, se abala com isso? É uma dúvida que é gerada. Outra dúvida e uma pergunta anexa ainda é se a gente comparar a morte de Cristo com a morte dos seus seguidores. Veja, a exemplo de Estevão, primeiramente. Estevão ele é o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morre em nome da fé, em defesa da fé, por causa da fé. E antes de morrer, ele é registrado como tendo o rosto como se fosse um rosto de um anjo. Ainda antes de morrer, ele é registrado olhando para cima, dizendo que viu a glória de Cristo assentado à direita de Deus Pai. E ainda por fim, quando ele está sendo apedrejado, o que ele faz? Ele pede a absolvição daqueles que estão lhe tirando a vida, que estão o apedrejando. Veja, a descrição da morte de Estevão é um pouco gloriosa. Ela não parece claro, tem o sofrimento físico, mas o ponto é, o sofrimento da alma dele parece mais uma alegria em morrer por Cristo. Ainda em Paulo, aos Filipenses, ele parece cortejar a morte. Ele parece gostar da ideia de morrer, porque ele estaria logo com Cristo. Ao invés de sofrer nessa terra, ele gostaria de morrer, ele gosta dessa ideia, para que ele então estivesse com Cristo. Outro exemplo, apenas para dar um exemplo dos mártires da igreja, no ano 155, Policarpo de Esmirna, ele está sendo queimado vivo e ele declara o seguinte: te bendigo por me teres julgado digno, perdão, te bendigo por teres me julgado digno desse dia e deste momento, fazendo-me participante do número dos mártires. Vejam, a morte dos seguidores de Cristo, ela parece um pouco honrosa. Ela parece gloriosa. O sofrimento mental, o sofrimento a angústia deles, não que não exista, mas o foco é: eu estarei com Cristo. Eles morrem em paz. Então a pergunta é a seguinte: por que os seguidores de Cristo Jesus morrem com alegria, louvando, entoando ao próprio Jesus Cristo, enquanto o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo morre dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Cristo ele morre tanto antes e no momento da sua morte, ele sofre tanto, e os seguidores dele não? O próprio objeto de oração dos seguidores de Cristo, que é o próprio Cristo, eles morrem entoando, cantando, e o próprio Cristo, ele morre se lamentando. Claro,
A resposta ela está no verso seguinte, se você quiser acompanhar, está no verso 39. Diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A diferença da morte de Cristo para a morte dos seus seguidores está justamente no cálice na qual Cristo ele se refere nesse versículo. Só que daí, agora eu crio outra pergunta, porque que cálice é esse? Simplesmente falar que a diferença está no cálice, mas eu tenho que explicar agora que cálice é esse, e é isso que a gente vai ver. Só que para isso a gente precisa retornar um pouco para o Antigo Testamento. Vocês não precisam abrir, eu vou citar 2 passagens que eu acho que jogam um pouco de luz ao que nós queremos falar hoje. Primeiro, Jeremias 25, 25. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Presta atenção, tomai da minha mão este cálice do vinho do meu furor. Ainda em Isaías 51, 17, diz o seguinte: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. O cálice, ele significa, claro, tem vários outros textos que falam sobre o cálice. Eu escolhi 2 que eu achei mais claro. Mas o cálice, ele significa a ira de Deus, o julgamento divino. É a sentença de morte contra o pecado. Só que daí, claro, a outra pergunta é por que existe o cálice? E é justamente por causa do pecado. O cálice da ira de Deus, então, ela é sentença de morte para pecadores. É o julgamento pelo pecado. Pecado este que é cometido por nós, queridos. Ele é cometido por nós. Vocês lembram da pregação da semana passada? Do Jader falando sobre os advogados? Justamente, antes de nós termos o advogado que é Cristo, o primeiro advogado nosso, nós tivemos um mau advogado. Um advogado ruim, que ao invés de nos defender, ele nos gerou uma dívida, que é o que a gente vai ver. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, Deus ele é infinitamente bom. Ele não vai deixar com que o pecado e a ofensa contra o próprio Deus vivo, eterno e santo passe sem punição. O pecado ele precisa de punição. E essa ofensa, ela foi feita por nós, queridos. Através de Adão, em Adão, nós todos pecamos. É o que está dizendo o texto. E veja, é como se fosse uma dívida. Só que uma dívida diferente. Não é uma dívida que geralmente a gente diz que caduca em 5 anos. Ela é uma dívida contra o Criador. Ela é uma ofensa contra o Criador, gera uma dívida com Ele. Só que essa dívida ela é contra Deus e contra um Deus santo e eterno. Sendo assim, a nossa dívida se torna divina, santa e eterna. Então, simplesmente não tem como pagar. Não tendo como pagar, no direito a gente chama de inadimplemento. Nós se tornamos inadimplentes. Nós não temos como pagar. Qual é a sentença, então? O cálice da ira de Deus. É beber deste cálice. É isso, queridos. O cálice ele significa a ira de Deus que é derramada sobre o pecado, só que o pecado habita em nós, ou seja, essa ira é derramada em nós. Como que paga essa dívida, então? Nós não pagamos. Essa é a má notícia. Nós não pagamos essa dívida. Esse é o ponto. Nós, por nós mesmos, nós não pagamos essa dívida. Porque somos humanos, mortais e impuros, não divinos, eternos e santos. Entende essa diferença? Não temos saldo para pagar. Não tem como pagar no crédito. Não existe salário que pague por nós mesmos. Não existe. A única coisa que nos resta, querido, é o inferno. A única coisa que nos resta é o inferno. Então, a situação ela é mais ou menos a seguinte. Nós, no Éden, através de Adão, nós pecamos. Através do nosso representante. Ele falhou, e isso nos gera uma dívida. Dívida essa, divina, santa e eterna. De novo, nós somos humanos, mortais e impuros. A gente não tem como pagar uma dívida desse tamanho.
A única coisa que nos resta é a condenação. Nós, por nós mesmos, a única coisa que vamos conseguir é o inferno. É a única coisa que nos resta. A não ser que haja outra opção. Só que essa opção ela não depende de nós. É uma opção que nós não temos como decidir, nós não temos como alcançar. É uma opção que só depende do Deus, do próprio Deus vivo. E é justamente essa opção que Deus toma, que é enviar seu Filho para morrer numa cruz, para beber o cálice na qual nós deveríamos morrer, nós deveríamos beber. Nós precisamos de um representante, só que um representante diferente. Um representante, claro, primeiramente humano, ele tem que ser 100% humano, porque ele precisa nos representar. Por isso que nós não podemos ter um representante, um anjo, porque ele nos representa, não conecta. No tribunal de Deus não vai valer, entende? Precisa também de um representante divino, porque então ele é eterno e totalmente santo. Então ele cumpre as exigências da nossa dívida. É como se nós tivéssemos, e aqui entra outra ilustração, um fiador. O fiador é aquele que assume a responsabilidade daquele que é inadimplente. Ele paga a nossa dívida e paga a nossa dívida com o seu próprio sangue. Por isso, somente Cristo pode nos salvar. Somente Ele pode pagar a nossa dívida, porque Ele é o único que é 100% Deus, 100% homem, logo totalmente divino, totalmente santo e eterno. E aqui, queridos, é que entra a verdade do Evangelho e a boa notícia. Eu apresento a má notícia, que é essa: nós todos pecamos em Adão. A gente leu o texto eu li aqui o texto de Romanos 5,2, que fala: todos nós pecamos, logo todos nós vamos morrer, a gente não tem como pagar essa dívida, a não ser que outro pague. E essa é a verdade do Evangelho. Deus, através de Cristo Jesus, salva pecadores. Essa é a boa notícia, de que Deus, por amor e misericórdia, decidiu enviar seu Filho Jesus Cristo para beber este cálice, e Cristo, ele bebeu o cálice que nós deveríamos ter bebido. Ele enfrenta um inferno de uma só vez. Nós não temos mais condenação, queridos. Aquele ao qual não há pecado se tornou pecado por nós. Cristo, ele nos salvou. A cruz de Cristo, ela nos salvou, amigos. Assim, a diferença, então, da morte de Cristo para a morte dos seguidores dele é que eles não precisam beber o cálice da ira de Deus. Vejam, eles são absolvidos. Eles não são mais culpados. Eles agora são considerados amigos de Deus. E essa verdade ela é aplicada para nós. Se nós morrêssemos amanhã, nós saberíamos que seremos, abraçados por Deus. Seremos recebidos por Deus. Não porque nós fizemos alguma coisa para merecer isso. Pelo contrário. Cristo é que se entregou no nosso lugar. Podemos morrer com paz na alma, querido. Com paz na alma, sabendo que somos amigos de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sigamos o texto, queridos. Versos 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vejam, Cristo, na sua angústia, ele solicita a presença humana. Ele pede que eles estejam com ele naquele momento de sofrimento. Cristo, ele pede que seus amigos o acompanhem nesse sofrimento. Não que os discípulos pudessem carregar o fardo do pecado com ele, mas naquele momento de angústia e sofrimento, ele solicitou ajuda. E aqui eu quero ser bem prático, nem teorizar muito sobre isso, mas veja, se o próprio Cristo solicitou ajuda no sofrimento dele, porque nós acharíamos e poderíamos pensar que vamos viver sem ajuda da comunidade, de amigos, de irmãos que querem o nosso bem também. Vejam, Gálatas 6,2 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A presença da comunidade, da própria igreja, a unidade do povo de Deus é boa, querido. É um alívio no sofrimento saber que pessoas estão conosco
nesse momento. É um alívio, é ajudar a carregar o fardo um dos outros. Viver sozinho, querido, eu tenho certeza que é uma tortura. E um cristão que vive sem comunidade, sem igreja, comete um suicídio gradual. Verso 41 ainda, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui vejam, geralmente a gente usa essa passagem mais como um jargão, vigia e ora, tem que vigiar e orar, tudo bem. Mas esse texto em específico, ele está justamente apontando para um verso antecedente ao que nós lemos. No verso 35, nós lemos a partir do 36, no verso 35 diz o seguinte, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vejam, os discípulos pouco antes do Getsemane, logo um dia antes da crucificação de Cristo, eles são avisados e eles dizem que morreriam com Cristo se fosse necessário. O que Pedro faz? Ele nega Cristo 3 vezes. A tentação aqui que ele está exortando, Cristo está falando, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, é a tentação de negar a Cristo no dia seguinte, pelo que está justamente acontecendo logo em seguida. Essa não é uma advertência genérica, mas é uma advertência de cometer o maior pecado possível, que é negar a Cristo. Sendo assim, é uma advertência para nós também. Porque nós, muitas vezes, negamos a Cristo. Talvez não com palavras, não dizendo eu nego a Cristo, não sou discípulo. Não isso, mas com atitudes. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando a gente senta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, zombam do cristianismo, e está tudo bem. O sentar na roda é o participar disto. Participar dessa zombaria, participar do cristianismo, da zombaria contra o cristianismo, muitas vezes porque a gente não quer ou se retirar, porque vai ficar feio para o nosso grupinho, ou vergonha, enfim, queridos, vigiai e orai para que não entreis nessa tentação. Ou quando eu chamei de famoso crente 007, que ele se molda a qualquer grupinho, então ele muda o seu modo de agir, de falar. Isso eu já fiz diversas vezes. Muda o modo de agir, de falar, de se portar para se encaixar em tal grupo para que seja aceito. Porque a nossa busca por aceitação faz com que faz com que a gente caia justamente nesse pecado, que é negar a Cristo com nossas atitudes. Sejamos vigilantes, queridos. E principalmente pessoas de oração. Continuando o texto, ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Percebam a visão de Cristo em relação aos seus discípulos. Ele, mesmo naquele sofrimento tamanho, de que no dia seguinte ele enfrentaria o inferno de uma vez só, ele ainda dá um crédito para os seus discípulos. Ele fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso que eles precisam vigiar e orar, para que não entre nessa tentação. Eles não negam essa presença a Cristo porque eles não querem ficar com Cristo nesse sofrimento. No caso, em relação ao dormir. Mas eles negam porque os seus olhos estavam pesados, é o que diz o verso 43. Não é porque eles não queriam, mas simplesmente porque eles estavam cansados e o cansaço físico. Mas mesmo assim, Cristo, o próprio Cristo, ele ainda dá um crédito a eles. Ele dá um crédito dizendo, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiar e orar. Então, Cristo, no seu sofrimento pré-crucificação, ele olha para os seus discípulos e consegue dar algum crédito, mesmo sabendo que o inferno estaria esperando no dia seguinte. Discípulos estes que não conseguem dar a sua presença pelo cansaço físico, e discípulos estes ao qual Cristo se entregou no dia seguinte, mesmo sabendo disso. Cristo estes como nós, queridos. Mesmo infiéis, Cristo ele é fiel. E ele se entregou por nós. Glória a Deus por isso. A partir do verso 42 até o 44.
tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Essa oração é um pouco diferente da primeira, porque a primeira ele não cita sem que eu o beba. Cristo ele passa o cálice para nós, para os seus discípulos, mas primeiro ele bebe o cálice. E aqui a gente tem pelo menos duas ilustrações, aplicações, enfim, que é como Cristo tivesse passado o cálice para nós vazio. É um cálice dizendo: olha, tá aqui, tu não precisa mais tomar. Eu bebi todo o cálice, não há mais condenação, não há mais ira a ser derramada. Pode morrer em paz. Há reconciliação com Deus agora. Ele, sendo mestre obediente, ele cumpre a sua missão, bebendo todo o cálice, gota a gota, sem deixar nada. Ele cumpre, por isso que o seu sacrifício é perfeito, a sua expiação ela é perfeita. E ela nos alcança. Já não há mais condenação, querido. Ela recaiu sobre Cristo. Não há mais morte, Cristo venceu a morte. Não há mais inimizade com Deus. Agora somos chamados filhos dele. Já não há mais dívida, ela foi paga com o sangue precioso de Cristo. Já não há mais sentença de morte, Cristo morreu a nossa morte. Já não estamos mais mortos, temos vida e vida em abundância. Já não somos mais escravos do pecado, Cristo nos libertou. Já não somos considerados culpados. Cristo se tornou pecado, Cristo se tornou culpado em nosso lugar. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A outra visão que temos de Cristo passar o cálice é que Cristo nos passa um cálice, mas um cálice de graça. Um cálice doce, não amargo da ira, mas um cálice doce da glória e da graça do próprio Cristo. Enquanto Cristo ele morre com o peso dos nossos pecados nos ombros, nós morremos com o peso da graça de Cristo em nossos ombros. O jugo de Cristo ele é suave, o seu fardo é leve. Nós não precisamos morrer mais preocupados se encontraremos o inferno ou a Deus. Encontraremos Deus no inferno, mas a perspectiva com certeza é diferente. Quão grande esse amor, queridos. Mas uma coisa é importante dizer: mesmo que seja um cálice de graça e doce, não significa que a gente não tem mais sofrimento algum aqui. É o famoso já e ainda não, como dizem na teologia. Já somos salvos, mas ainda seremos salvos. Temos vida, mas ainda teremos uma vida muito e muito longa, eterna, pela frente. A gente ainda sofre, ainda há um sofrimento que faz parte dessa vida terrena e desse mundo caído. Há um sofrimento que a gente vai ter que passar, querido. Não há escapatória. Mas a boa notícia, ela permanece. E é isso que importa. Há pecados que a gente tem que lutar, há uma cruz que ainda a gente tem que carregar, há uma santidade que a gente ainda tem que buscar. Mas, de novo, a boa notícia de que Cristo venceu na cruz, ela permanece. Para terminar, queridos, eu tenho algumas aplicações para a gente fazer. Irmãos, Cristo ele é o único que temos. Fora dele a gente não tem parte com Deus e Deus não tem parte conosco. Nós temos Cristo e não temos mais nada. A gente só tem Cristo, a gente não tem mais nada. Fora dele somos vazios, vazios de esperança, de vida. Não existe nada fora de Cristo. Mas Cristo é suficiente. A gente não tem nada além de Cristo. E ele é suficiente. Qualquer outro caminho vai nos levar à perdição. Qualquer outro. Ou nossos pecados estão cravados na cruz do Calvário, ou eles estão ardendo no inferno, querido. Ou nossos pecados estão na cruz de Cristo, ou eles estão no inferno. Ou um dos dois. Não há outra opção. Não há outro caminho. Somente Cristo. E a boa notícia é essa, que ele nos resgatou. A boa notícia é essa. Que a gente possa viver sabendo disso, sabendo que outros meios não levam para a vida eterna, mas somente Cristo. Que possamos viver sem adicionar coisas à salvação. Para onde iremos, queridos? Se só Cristo tem palavras de vida eterna.
Segunda aplicação, o único peso que carregamos é o peso da graça. O cálice que bebemos é o cálice doce da nova aliança com Cristo Jesus. A salvação não depende de nós, por isso eu digo que a gente não queira se salvar, que a gente não queira se justificar, mas que a gente possa se unir a Cristo na sua morte e ressurreição. Unindo-se a Ele, o Espírito Santo, Ele aplica a boa obra no nosso coração. Toda vez que a gente beber, então, o cálice da nova aliança, que a gente possa saber que esse não é o cálice da ira de Deus, mas é o cálice doce da graça de Jesus Cristo. Terceira aplicação, há perdão em Cristo Jesus. A remissão de pecados na cruz. Não há fundo do poço onde Cristo não nos ache, não nos alcance. Como a gente canta, até no meu pior, Deus perto está. Não há como fugir do amor de Deus. Não há pecado que seja maior do que a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que vai dizer Paulo. Que possamos pedir perdão, queridos. Que possamos nos arrepender dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas ofensas contra Deus. A Bíblia diz que se pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas veja, cuidado, e essa é a quarta aplicação. Não reúna tudo que eu disse em um pacote de graça barata. A boa notícia sem a má notícia não é evangelho, querida, é heresia, é diferente. Da mesma maneira que a má notícia sem a boa notícia também é heresia. O evangelho são essas duas coisas. Somos pecadores, mas Cristo nos salvou. A graça de Deus, querida, ela não pode também ser uma desculpa para que possamos pecar deliberadamente. Pecar confiando na graça de Deus é iniquidade. É um pecado consciente. Isso apenas vai evidenciar um coração que ainda não foi regenerado. Vai evidenciar um coração que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. A graça de Cristo, ela não tem que ser um motivo, uma desculpa para que a gente peque, mas ela tem que ser a nossa esperança, ela tem que ser o nosso motivo para que a gente viva em santidade. A última aplicação, querido, é que talvez seja esse o amor que você está buscando a sua vida inteira. E aqui, para ilustrar isso, eu queria citar uma música que diz o seguinte: e eu cantaria uma canção que seria apenas nossa, mas eu cantei todas elas para outro coração. Eu quero chorar, eu quero aprender a amar, mas todas as minhas lágrimas foram desperdiçadas em outro amor. Talvez a gente tenha desperdiçado nossas lágrimas em outros amores que não sejam Cristo. Cantado as nossas canções de esperança para outros corações que não Cristo. E isso nos leva à perdição. Talvez a gente tenha buscado prazer e esperança em paixões que não nos levam a nada, em promessas vãs que não nos levam à vida eterna. De repente, numa carreira profissional exemplar, numa empresa bem-sucedida. Vejam, essas duas coisas, elas são bênção de Deus, mas não são nesses lugares que devem estar os nossos corações, as nossas esperanças. Talvez você desperdice as suas lágrimas em mudanças políticas, em trocas de governo, em presidente X, em presidente Y. Isso são coisas vãs. Somos de outro mundo. A nossa nacionalidade não é brasileira. Ela é do reino de Deus. É diferente. É outra categoria. Entende? Não existe mudança política que dê paz ao nosso coração. A única coisa que vai nos dar paz ao coração é Cristo Jesus e Ele reinando eternamente. Não são esses lugares que devem estar as nossas lágrimas, queridos. Não são nesses lugares que devemos depositar a nossa esperança. As nossas lágrimas e esperanças, medos e anseios, angústias e frustrações, alegrias e louvores devem estar diante do único que tem palavras de vida eterna, que é Jesus Cristo. Aquele ao qual nos salvou pela sua misericordiosa graça e sacrifício. Possamos viver isso, Cristo. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te peço, Senhor, que ela seja vida aos nossos corações, luz para os nossos olhos, queridos.
nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, guia a nossa vida. Completa, em nome de Jesus, a obra da cruz ao nosso coração. Regenera o nosso espírito, o nosso coração. E faz com que sejamos amados por Cristo. Possamos saber disso em nome de Jesus.